Muito se falou nos últimos dias a respeito da saída do Fausto Silva da Globo e da demissão do Marcos Mion na Record. Eu tenho uns detalhes de bastidores que explicam muito bem as verdadeiras histórias por trás desse imbróglio todo. Presta atenção. Meu amigo, eu vou interromper um pouco esse papo para te dar uma dica sensacional de um livro incrível, que é Voando Alto, As Aventuras do Oasis, que é um livro que traz todas as histórias e as confusões dos bastidores do Oasis, para você entender por que é que os irmãos são realmente tretados, como é que funcionava o esquema das turnês, as gravações dos discos, a banda estourando depois nos Estados Unidos. Tá tudo aqui. E você pode ter esse livro na sua coleção com um desconto de 20%. Basta que você clique no link abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela e preencher o cupom com o célebre termo Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai poder ter esse livro muito legal com 20% de desconto, tá bom? Então não esqueça, clica no link abaixo ou no QR Code, coloca lá Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter 20% na compra desse livro, beleza? Pode continuar aí com o assunto aí. Meu amigo e minha amiga, até agora se fala a respeito da saída do Fausto Silva da Globo e da demissão do Marcos Mion na Record. Eu tenho algumas histórias de bastidores bem interessantes para contar para vocês a respeito desses dois movimentos televisivos, vamos dizer assim. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição no canal aqui, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais. E, primeiro, você obviamente deve ter lido aqueles famosos comunicados oficiais das emissoras, né? No caso do Fausto Silva, a Globo ela soltou mais um daqueles textos assim que não explicam absolutamente nada e que normalmente escondem verdades inconvenientes. E eu já vou contar para vocês logo, de cara. A verdade, cara, é que o Fausto Silva não queria sair da Globo, né? Essa decisão não foi dele. Vou explicar. O Fausto Silva, ele tem contrato até o final desse ano. E aí o que acontece? O contrato dele não vai ser renovado, que é uma maneira elegante de você demitir o seu funcionário, né? Você pode demitir na hora, pode demitir depois, dizendo, olha, a gente não tem interesse do seu contrato, a gente não tem interesse que ele seja renovado. A Globo, ela apregoou, daqueles comunicados absolutamente desprovidos de verdade, que diante da decisão do apresentador de encerrar a sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu, blá blá blá, blá blá blá, aquela coisa toda. Só que tudo isso, meu amigo e minha amiga, é cortina de fumaça ninja. Por quê? Internamente, a emissora já tinha decidido que vários projetos começariam a ser discutidos para a grade, que é a grade de programação do domingo da Globo para 2022. E a continuidade do Domingão do Faustão não estava em nenhum desses projetos. Tudo vai ser mudado, já é decidido. É óbvio que a Globo esperaria o último ano do contrato dele, para avisar dessa mudança. Elegantemente, o Faustão, ele vai seguir na emissora até o final do ano,
quando esse contrato vence e não vai ser renovado. Da mesma forma, a emissora também garantiu que vai fazer uma edição do Domingão do Faustão de 2021 sensacional, né? Vai ser um ano maravilhoso. E eles vão apostar em quê? Fazer edições especiais da Dança dos Famosos e do Show dos Famosos. Pô, para, né, meu? Sabe, nem o Fausto Silva aguenta mais fazer essas merdas no programa dele. Ele mesmo detesta isso. E aí o Ricardo Waddington, que assumiu como diretor de entretenimento da Globo agora em dezembro, ele ofereceu para o Fausto Silva um programa nas noites de quinta-feira, lá pelas 11 da noite. Obviamente que o Faustão não aceitou, né? E ainda tratou de dar uma alfinetada numa declaração dele que pouca gente sacou. Ele disse basicamente que ele prefere cumprir a história dele na Globo, né? Com 32 anos de liderança absoluta, né? 100% de liderança, blá blá blá. E que a Globo faturou muito dinheiro com ele. Sacou? Vamos combinar que com a grana que o Faustão tem, o cara é milionário. Ele pode fazer o que bem entender a partir de 2022. Ele pode embarcar num novo projeto, seja onde e como for. Pode parar de trabalhar, pode morar no exterior. Claro que tudo isso vai depender de uma série de problemas de saúde que o Fausto tem. Sim, meu amigo, o Fausto Silva tem problemas sérios de saúde. Então o que acontece? Logicamente que todo mundo que ainda tem um pouco de cérebro e era moleque nos anos 80, adoraria que ele voltasse a ser o verdadeiro Fausto Silva. Não Faustão, Fausto Silva, Faustão. Mas o Faustão dos anos 80, cara, que era aquele que a gente via apresentando, conduzindo e fazendo uma zona espetacular naquele programa genial, que era o Perdidos na Noite. Na década de 80 inteira, cara, era uma das atrações mais legais. E seria genial que o Faustão voltasse a ser o que ele sempre foi naquela época. Não esse formato completamente engessado e sem graça que ele demonstrou nesses 32 anos ao longo do Domingão do Faustão na Globo. Seria genial assim que ele voltasse a ser o que ele era, mas assim eu duvido que isso aconteça, ainda mais nessa altura do campeonato, o cara já milionário. Um pouco mais grave do que essa história, né? Essa é a verdade da história. O Faustão queria continuar. A Globo não quis. Um pouco mais grave do que essa história foi a demissão do Marcos Mion. Quase todos os débeis mentais que assistem a Fazenda, desde o início, por isso que são débeis mentais, a grande maioria garante que ele foi o melhor apresentador que já passou por aquela merda. Mesmo sabendo disso, a Record nem esperou o contrato dele vencer agora no final do ano. Ela demitiu o Marcos Mion durante as férias dele e vai pagar a rescisão. E sabe por que isso aconteceu? De verdade? Porque o Marcos Mion, ele não escondia de ninguém que ele estava puto da vida com o que rolava nos bastidores daquela porcaria. Principalmente em relação ao comportamento supostamente abusivo e intolerável do diretor do programa, o Rodrigo Carelli, que inclusive ele está à frente daquela porcaria desde a primeira edição. O primeiro apresentador da Fazenda, que era o Brito Júnior, e ele comandou aquela merda por 7 temporadas, ele sempre disse que a saída dele da Record se deveu exatamente
a uma série de brigas que ele teve com o Carelli. Eu conversei com uma pessoa que trabalha na produção do programa, e obviamente que eu não vou revelar o nome dela, e ela me contou, cara, que a gota d'água pro Mion foi quando ele se sentiu tão ofendido pelo diretor que nessa edição agora teve um momento que ele chorou no ar, ao vivo, sabe? De tanto que o diretor gritava com ele no ponto eletrônico. E segundo essa pessoa, cara, isso é muito comum por lá, né? Porque o clima na produção é um clima de pavor. É um nível de tensão, cara, que beira-se um insuportável. Agora, você junta tudo isso, mais a um óbvio clima de batalha de egos, e deu no que deu. Aliás, é preciso contar também, cara, que a emissora tava puta da vida com o Mion, cara. Eu fiquei sabendo que o Mion não respeitava regras de trabalho, não respeitava as regras do próprio programa, ele reclamava tempo inteiro e meio que ele se achava o dono do programa, a ponto de declarar publicamente que ele foi o responsável pela parceria do programa com essa rede social voltada para retardados de todas as idades que chama-se TikTok. E isso deixou os diretores da Record possessos, tanto que ele levou todo mundo ao desespero, desde a produção até os diretores, cara, quando ele deixou escapar o nome do eliminado de um dos programas da noite. Ele deixou escapar isso numa live no Instagram. Ou seja, ele deixou escapar numa live do Instagram o nome do Zé Mané, que seria chutado do programa à noite. Segundo essa fonte, assim, teve gente que teve vontade de esganar o Mion. Agora, a cereja desse bolo de merda toda que deu, que fez a bispaiada perder de vez a paciência com o Mion, cara, foi quando esses bispos, né, que comandam a emissora, eles souberam que o Mion havia vazado para a imprensa que a relação dele com a Record tinha ficado muito abalada depois dessa última edição, né? E que a Globo estava de olho nele, o que é verdade. Cara, a bispaiada ficou tão endemoniada, sacou? Que decidiram demitir o cara para que ele não fosse para sua principal concorrente em alta, sacou? Essa é a verdade. E por trás de tudo isso que eu contei para vocês aqui, do Fausto Silva e do Mion, há um fato que é inegável, cara, e que pouca gente percebe. A TV não tem mais a mesma importância, não apenas para a audiência, mas não tem importância para os artistas. O Faustão não vai correr atrás da sua permanência na televisão em outro programa. O Mion pode muito bem seguir um outro caminho, por exemplo, o caminho que aquela jurada do MasterChef na Band, a Paola Carosella, decidiu. Ela pediu as contas do programa, saiu, e assim como a Maísa também, que era do SBT, que também optou por não continuar na emissora, eles vão para os streamings da vida. Isso pode acontecer com o Fausto Silva, com o Mion, e vai acontecer com a Paola e com a Maísa. Então a TV convencional, ela também não é mais atraente para os artistas. De uma certa forma isso tem a ver tanto com o que eu contei para vocês, e quanto o que vai acontecer muito em breve com mais gente famosa abrindo mão da sua participação na TV convencional e indo para outras mídias, vamos dizer assim. Pois bem, meu amigo e minha amiga,
Essa então é a verdade por trás de toda essa história que aconteceu com o Faustão e com o Mion. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto interessante para debater aqui com vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso. Faustão, Mion, TV nos dias de hoje. Eu quero dar uma lida, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.